Você vai ver agora um corte bem legal do podcast que a gente gravou. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e clicar no sininho. É claro, aproveite o corte. Como é que é possível construir relevância para alavancar vendas? Você começou a falar um pouquinho disso, mas agora eu vou pedir para você descer um pouquinho. Eu acho que vendas, essencialmente, né, as áreas de vendas que eu conheci, né, as pessoas da área comercial, elas têm naturalmente uma propensão a ser uma área nervosa, né? Assim, nervosa no melhor sentido, pragmática, orientada para resultado, que gosta dessa euforia, dessa adrenalina, de converter o lead em negócio, né? Então, eu acho que o curto prazo, sem dúvida nenhuma, pensando em termos lógicos, né, o longo prazo é igual à soma do curto prazo, né? Qual é o perigo, eu acho, dentro da área de vendas em relação à influência e construção de relevância no longo prazo? É ficar só com a lupa no curto prazo, no TRI, na meta do mês, e esquecer que para construir longo prazo, talvez seja importante equilibrar melhor a persuasão para vender ou a persuasão para influenciar, para construir relação, para construir relevância e profundidade no longo prazo, para ser percebido como um especialista, com alguém que tem mais legitimidade do que poder. Então, eu acho que equilibrar essa balança não é fácil, não é natural. Não é natural. O nosso natural, eu acho que até do cérebro, né, neurologicamente, a gente pensa isso. Se eu almoçar um dia, eu mordo alguém antes de jantar, né? Assim, a gente funciona para sobreviver agora, hoje, nesse instante. Então, é difícil pausar e pensar no longo prazo, mas eu acho que é importante temperar as duas saladas. E, assim, eu não tenho uma receita de bolo, uma fórmula mágica, mas eu tenho algumas considerações assim, que eu gostaria de fazer em relação a isso, né? Eu acho que, eu já falei num deles, né, que ter essa sensibilidade para entender quem é o seu público-alvo e como é que ele quer ser impactado. Então, tem menos a ver com a sua ansiedade de empurrar algo, de vender, apresentar uma ideia, e tem mais a ver com a leitura de contexto, né, com ler a sala. Né? Vê se o cara está com fome, se ele já almoçou, se você está falando com ele na melhor hora possível. Né? Acho que as pequenas delicadezas, sensibilidades e cuidados no curto prazo constroem uma relação relevante e forte no longo prazo. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, de alguma maneira, eu falei também, que tem a ver com ter um senso de direção estratégica acurado, que não seja atropelado pelo curto prazo, que seja soberano ao curto prazo. Lúcia, eu vou te dar um exemplo até assim, pessoal, profissional. Logo no início da pandemia, um amigo meu me perguntou se eu ia me reinventar. A estratégia do Upside Down Thinking, como eu fomento o pensamento reverso, ou seja, a inversão do fluxo habitual de pensamento para a pessoa ir para um desconhecido, experimentar uma outra polaridade e dessa maneira expandir criatividade e pragmatismo para se transformar, né? O meu trabalho essencialmente é isso. Eu tento não só pregar isso para meus clientes, mas fazer isso, fazer o contrário. Né? Então eu não sou nem low profile, eu sou no profile, né? Assim, eu não divulgo meu trabalho, o que vende meu trabalho é o meu trabalho, essa é a minha estratégia de venda, talvez a não estratégia, talvez, enfim, seja um anti-case aí para DNA, mas o ponto eu lembro que, então assim, eu pensei muito para chegar a essa conclusão, eu fiquei anos cultivando, né, reflexões bem intensas sobre isso, sobre o meu desejo de fazer com que o meu negócio cresça de maneira orgânica, artesanal, sem pressa, mas muito fiel a essa direção estratégica que eu tracei lá atrás. E aí eu lembro que logo no início da pandemia, um amigo meu que trabalha com venda, que aliás é um excelente vendedor, que trabalha num nicho de carros exóticos, super específico, assim, de venda de carros exóticos antigos, ele me perguntou se eu ia me reinventar. A minha primeira reação, depois da raiva, foi o ódio, para ser mais verdadeira. Como assim me reinventar, né? Ele acha que eu sou leviana, que assim, passo uma marola e eu me reinvento. E depois eu comecei a entrar num espaço que eu acho muito rico, mas muito difícil, que é o espaço da dúvida, da autodúvida. E será que esse é o momento de repensar? Eu acho que a pandemia fez esse convite para as pessoas no nível individual e profissional necessariamente, né? Quer elas queiram abraçar o convite ou não. E aí a minha conclusão, depois de muito pensar, é o seguinte, que a direção estratégica, ela precisa ser forte o suficiente para sobreviver às crises. Não é que a gente não precise se adaptar no curto prazo, mas eu acho que se a gente só olhar a venda e a sobrevivência, a gente não chega no longo prazo. Acho que isso não é suficiente, isso é importante, isso é oxigênio, mas não é tudo. Então, acho que essa é a minha dica principal em relação a esse equilíbrio de longo prazo e curto prazo. Né? Temperar a direção e velocidade, volume e direção,
pausas estratégicas para pensar, fidelidade ao longo prazo, apesar do custo que se paga no curto prazo. E eu acho assim, que eu também já falei isso, mas eu queria reforçar, né? É assim, tomar cuidado. Eu estava falando de like, não confundir like com capital social, mas e também não confundir estar ativo com ser produtivo. Eu acho que isso tem tudo a ver com não fazer nada por fazer. Acho que isso tudo tem a ver com assertividade e com fazer uma boa gestão da nossa energia e tempo.